Ok. Boa tarde. Boa noite, né? Verdade. Mesmo esquema de sempre. Por favor, quem estiver ao vivo, só se identifique. Tá? Ixi. Quem está ali do lado já? Entrega para o Eudes ali, por favor. Levanta a mão, Eudes. China. Ali, ó, no meio. Renato, Gabriel, boa noite. Eu de Júnior, Sport TV. Gabriel, as brincadeiras entre vocês antes e depois dos treinos, o Neymar também postou um vídeo na internet. De que maneira esse clima mais descontraído entre vocês pode ajudar a seleção a conquistar os resultados de que necessita? E o que provocou essa mudança efetivamente? Boa noite. Eu acho que a brincadeira faz parte, momento de descontrair é muito importante. A gente ali no vestiário conversamos bastante, brinca. Eu acho legal isso porque leva para o campo e desde que leva para o campo a gente fica mais unido e fica um trabalho melhor para a gente, porque a gente se conhece melhor. Quem não se conhecia ainda, igual eu, não conhecia todos. Então, acho que a brincadeira ela é importante. Lógico que tem um momento de estar focados. Então, para mim, no meu ponto de vista, brincar faz parte. E em questão a isso, eu fico bem tranquilo. Todos sabem que brincadeira é legal. Gabriel, eu queria que você definisse para ti esse momento pessoal que você está passando, medalha de ouro, uma grande estreia na seleção principal, todo o significado que está tendo para ti, uma transferência internacional. Olha, tudo isso é com trabalho, né? Eu venho trabalhando muito forte, desde quando eu subi para o profissional. Então, eu dou muito valor ao trabalho, ao conhecimento e aprender cada vez mais. E isso vem me ajudando muito. E acredito eu que eu continuando trabalhando vai me ajudar mais ainda. Ô, Gabriel, qual que é a diferença para um atacante como você de um jogo normal, de um Campeonato Paulista, por exemplo, para um jogo de eliminatórias contra o Equador, lá em Quito, com toda a pressão? Porque a impressão que nos passa é que a naturalidade que você joga em um jogo normal do Paulistão foi a mesma que você arrebentou com o jogo lá em Quito. Olha, eu encaro todos os jogos da mesma forma. A ajuda dos companheiros é muito importante, desde dos jogadores a toda a comissão. Me deixaram bem tranquilo para cumprir minha função. E desde o coletivo foi muito bom, aí apareceu o individual, isso ajuda bastante. Eu vejo todo jogo como, eu encaro como normal, corro, dou o meu máximo e ajudo o máximo a equipe, meus companheiros. Então, isso me ajuda bastante. Gabriel, aqui, tudo bem? Gabriel, eu queria que, durante a Olimpíada, falou do encantamento assim dos jogadores, dos meninos, em treinar com o Neymar, jogar, enfim, do relacionamento com ele. Eu queria que você falasse assim mais em aspectos técnicos para um atacante como você, que jogou como centroavante. Qual é a facilidade de ter um companheiro de ataque como ele? Você percebe que, de repente, os zagueiros dão uma atenção especial a ele, sobra um espaço a mais, a movimentação? Queria que você fosse mais técnico nessa resposta para explicar que tipo de facilidade ele cria para o companheiro em campo. Olha, todos nós sabemos, né, da qualidade do Neymar, mas não só do Neymar, mas sim de todos que estão aqui. O William puxa a marcação, o Felipe, o Coutinho, quando entra, puxa a marcação. Então, acaba sobrando, sim, espaço, mas não só o Neymar. Todos ali em campo, quando está no seu melhor dia, puxa a marcação e nem só quando está no melhor dia. Acho que todos os atacantes que jogam vão chamar atenção pelo fato da qualidade. Então, ajuda bastante a equipe e nos ajuda bastante ali na frente. Buenas tardes, Gabriel por acá. Soy por acá.
Buenas tardes, estamos en vivo para Colombia a través de Win Sports y Radio Caracol. Le quiero preguntar, Gabriel, si en Colombia hay un temor del partido que en los últimos enfrentamientos ha habido mucho choque, mucha pelea. Este puede ser un partido realmente diferente y su opinión del equipo colombiano. Olha, foi muito duro, né, o jogo, o último jogo contra a Colômbia, mas se trata de seleção olímpica. Agora, o principal, eu acho que vai ser diferente, vai ser mais jogado, mais tranquilo. Eu torço para que não tenha muitas pancadas, que seja um jogo com a bola no chão e as duas equipes querendo jogar. E, não acompanho muito a seleção da Colômbia. É uma seleção de muita qualidade. A gente temos que entrar focados, assim como entramos contra o Equador, e fazer um belo jogo. Gabriel, aqui. Na partida contra o Equador, que você entrou como titular, camisa 9 da seleção, é claro, você tem uma grande qualidade técnica como centroavante, mas muita gente não esperava que você fosse chegar e marcar 2 gols, ser o responsável direto pelo pênalti. Para esse jogo contra a Colômbia, como é que fica a tua cabeça? Existe uma autocobrança? Pô, fiz 2 gols contra o Equador e agora contra a Colômbia, vou conseguir? Como é que fica a tua cabeça nesse momento? Minha cabeça fica tranquila, né? Assim como sempre vai ficar. Não foi só eu responsável pela vitória, muito pelo contrário, foi a equipe toda. A gente fez um belo jogo. Às vezes quem faz o gol sai como herói, mas não. A equipe toda se comportou muito bem taticamente e com a bola no pé também, soube jogar, ficamos com a bola no pé. Eu vejo como a equipe me ajudou bastante também, os companheiros conversando comigo, me posicionando, a comissão. Agora a cabeça vai ficar mais tranquila ainda para esse jogo. A gente vai tentar de tudo para fazer outro jogo da mesma forma e conquistar a vitória. Oi, Gabriel, aqui à sua direita, assim, ó, mais ou menos, beleza? Você sabe que o futebol é movido por paixão, né? E muitas vezes a pessoa sai do inferno para o céu, do céu para o inferno, num minuto para o outro. No momento você está muito no céu, você fez 2,5 gols, digamos assim, e foi muito celebrado. O que você faz, apesar da sua juventude, apesar de você ser um garoto começando na seleção, para manter os pés no chão, para não se deixar levar nem pela crítica quando ela vier forte, não fez nada no jogo e tal, nem pelos elogios exagerados, que é a salvação, pronto, temos o camisa 9? Olha, eu levo com muita tranquilidade, né? Eu não gosto de ficar vendo muitas coisas. Eu tenho uma base familiar muito boa, que me ajuda bastante. Amigos também. Os companheiros, tanto do Palmeiras quando eu estou lá, e daqui da seleção também me ajudam, conversam comigo. E eu sou um garoto muito, muito simples, sempre fui simples, muito focado no que eu quero, então isso me ajuda bastante. Gabriel, aqui. Ontem, sentado aí nesse mesmo lugar, o Alisson foi perguntado sobre você, né? E ele poderia falar tanto do pênalti que você sofreu, dos 2 gols que você fez, mas ele preferiu destacar a sua recuperação de bola, o seu trabalho defensivo, que é uma coisa que, às vezes, claro que para o torcedor chama menos atenção. O que isso diz para você em termos desse trabalho? Ou seja, você acha que além dos gols, além da produção ofensiva, você consegue estar se firmando no time porque você tem essa dedicação que hoje em dia não pode faltar a qualquer jogador? Olha, eu procuro sempre em campo cumprir todas as funções táticas, né, que a comissão, o técnico me passa. Então isso me ajuda bastante, ajuda a equipe, eu sei que ajuda, então eu faço o máximo que eu posso. Às vezes uma bola roubada no campo de ataque pode gerar um gol, então eu dou muita importância para isso. Gabriel, aqui à sua direita, aqui na frente. Na pergunta do Tino, agora há pouco, você falou que não gosta de ver muito essas coisas. É o quê? Você evita ler comentários, acompanhar noticiário, não gosta de assistir o que sai a seu respeito? E queria também saber se, após esse jogo, 2 gols, seu nome falado no mundo inteiro, até nas redes sociais, foi um dos temas mais comentados, alguém lá de fora já, as pessoas que você vai ter contato daqui
próximo ano? Alguém falou com você já? Alguém ligou, comentou alguma coisa, te parabenizou? Olha, quando eu falei que não gosto de ver essas coisas, é ver reportagem, essas coisas, porque por mais que eu sei que não vai me atrapalhar, eu não gosto, eu fico com a cabeça focada no meu objetivo. Eu gosto de ver lances meus, tanto o acerto como o erro, para me corrigir. Então, eu fico bem focado nisso, acho melhor. E em questão, a segunda pergunta é, como eu sempre digo, estou na seleção hoje, estou focado aqui, não quero ter contato ainda em questão ao Manchester, então eu estou bem tranquilo e bem focado na seleção hoje. Ô, Gabriel, a dúvida é que a gente tem grandes jogadores, bons jogadores, né? Mas a gente está na busca de um time, né? Que não é fácil construir. Hoje foi o 5º treinamento. E tudo indica que vai ser a mesma equipe que começou o jogo contra o Equador. Qual a importância da repetição para a construção disso? Olha, eu acho muito importante, né, que além do ritmo, vai pegando confiança e nós, jogadores, vamos nos conhecendo melhores e trabalhando junto, assim, fica muito mais fácil de entrar em campo e fazer o que o professor pede. Então, você tendo continuidade melhora bastante, fica muito mais fácil para você fazer as coisas. Ô, Gabriel, boa noite aqui, ó. Aqui no meio, ó. Tudo bem? O que aconteceu ali no fim do treino, rapaz? Vocês foram treinar finalização e os goleiros deitaram em vocês. Vocês vão sair com o braço forte, de tanta flexão de braço que vocês pagaram lá. O que aconteceu? Não, ali eles levaram um pouquinho de sorte. Gente, os goleiros, pô, a qualidade deles também tem que falar, né? A gente tentou ali, mas hoje eles saíram na melhor. Pô, não sei nem se eu vou conseguir levantar o prato agora. Ô, Gabriel, o Tite, ele tem conversado com os treinadores dos clubes de vocês e faz questão que vocês joguem na mesma posição que você, por exemplo, você joga no Palmeiras. Por que isso é bom? Olha, a gente vem trabalhando nos nossos clubes, né, numa posição, igual eu venho trabalhando de centroavante. Então, pô, é mais fácil você chegar na seleção, você já está na posição que você está acostumado a jogar. Então, isso fica mais fácil para você chegar aqui e fazer o que você vem fazendo nos seus clubes. Então, eu acho muito bom esse pensamento por questão a isso. As duas últimas para o Gabriel, começando ali. Ô, Gabriel, as pessoas com as quais já conversei, que te conhecem muito mais do que eu, dizem que você é isso mesmo que você está passando, esse cara tranquilo. Mas eu fico imaginando quanto que sua vida mudou de um ano para cá, nos últimos meses, então, né? Foi para a Olimpíada, estava na artilharia do Campeonato Brasileiro, foi vendido no meio disso, se tornou campeão olímpico, está indo no ano que vem lá para fora. Nada disso mexe muito com você, não? Você é isso aí mesmo, assim? Você acha que tudo isso deve ser visto com muita naturalidade? Você era uma esperança do Palmeiras, agora, de repente, já passou a ser, quem sabe, uma esperança brasileira para a camisa 9. Você absorve isso com toda essa tranquilidade? Sim, eu sou isso, né? Eu sou isso que eu demonstro. Apesar de ser garoto, 19 anos, eu tenho muita responsabilidade desde cedo. Então, isso me ajudou bastante, assim como minha família me ajudou e vem me ajudando. Minha mãe sempre pegando no meu pé, então ajuda bastante. Eu brinco, às vezes, até que ela é o pior zagueiro que eu pego. É difícil, mas eu sei que é para o meu bem, por isso que eu sou esse garoto bem tranquilo, que gosta de coisas simples. Eu sempre vou querer melhorar e sempre nada está bom para mim, sempre vou querer mais. O Gabriel, nessa linha, falando da dona Vera, qual foi a avaliação dela depois da sua atuação contra o Equador? Teve mais cobrança ou conseguiu tirar algum elogio dela? E como ela gosta muito de esportes, ela passou alguma dica? Tem alguma mensagem que ela deixou para você para encarar essa Colômbia aí, que a gente já falou aqui, os confrontos têm sido muito duros, principalmente para os atacantes?
depois do jogo contra o Equador, eu peguei no meu celular, fui direto na mensagem dela, e ela mandou: Gabriel, pô, aprende, fica de olho para você não ficar impedido. Eu falei: pô... Ela 2 vezes impedido. Eu, pô, mãe, de vez você me dá os parabéns pelos gols, não, você fala do impedimento. Mas não é só agora, toda hora ela fala isso, ela vem me cobrando. Ela me cobra mais do que elogia, por isso que eu falo. Mas eu sei que é pro meu bem, é uma pessoa que sempre está ali pegando firme. Mas, pô, eu falei: ô mãe, o comentário podia ser um pouquinho melhor. Obrigado, Gabriel. Vou começar com a do Renato agora. Marina, pode fazer a primeira. Oi, Renato, tudo bem? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Você teve já jogos contra a Colômbia. Já falamos aqui da rivalidade, dos últimos jogos, mas também acho que vocês já viram o jogo da Colômbia contra a Venezuela, que foi em casa lá. E aqui pode ser um jogo totalmente diferente. Como é que vocês estão planejando? O que vocês acham que a Colômbia vem fazer aqui? Vem se defender ou vem aqui atacar o Brasil? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. A Colômbia é um estilo de jogo muito parecido com o nosso, de toque de bola, então não é um time que vai chegar aqui só para se defender, por isso eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Por ter jogadores de alto nível, então jogadores de alto nível normalmente não querem só se defender, saem um pouquinho mais para o jogo. Acho que vai ser muito diferente do que jogamos na Olimpíada. Na Olimpíada foi um jogo mais brigado e não um jogo jogado. Eu acho que esse vai ser um jogo um pouco mais jogado, mais bonito de se ver. Então, acredito que vai ser um grande jogo. Renato, aqui, Cícero, tudo bem? Bem. Ô, Renato, ao longo dos anos, já bem para trás, o torcedor brasileiro, mais antigo principalmente, se acostumou a ver o meia, o principal meia da seleção, com outras características, como foi Gerson, Rivelino, jogadores que lançavam, comandavam o time, né? Depois isso mudou um pouco, essa característica, e começou esse meia a chegar mais perto dos atacantes, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Rivaldo. Hoje você é o jogador mais adiantado desse meio de campo. Como é que você define o seu estilo, que mudou muito o futebol desse tempo de Gerson, Rivelino e dos jogadores como Ronaldinho, Kaká, Rivaldo? Para o futebol de hoje, o meia tem que ser diferente mesmo? Você tem que se adaptar ao futebol, né? Eu subi profissional, era um 10 clássico, e eu vi que isso estava acabando no futebol. Então, me preparei para fazer outras funções. Na Olimpíada, eu fiz uma função que eu nunca tinha feito durante muito tempo e pude responder a alto nível. Então, eu pude abrir um leque maior de opções até para o treinador. Fiquei feliz com o meu rendimento. Então, dentro do jogo, dependendo do lado do que está acontecendo o jogo, eu viro um segundo volante e o Paulinho, no caso, vira o meia, né? E de repente, se o lado melhor está para mim, eu viro o meia do time. Era uma coisa que a gente fazia muito no Corinthians com o Elias. Então, são variações táticas. Então, por isso que eu acho que a minha ideia de ter trocado de função e ter aprendido a jogar em outras me ajudou. Talvez por isso eu esteja aqui. Olha, difícil, mas talvez eu seja um cara hoje polivalente por fazer várias funções, poder ajudar. E procuro sempre que posso chegar no ataque. Renato, aqui. Desde que o Neymar anunciou que não gostaria mais de ser o capitão da equipe, e agora com a chegada do Tite na seleção, existe uma busca por um novo capitão e por um líder desse grupo. Você foi apontado pela crítica como uma dessas pessoas que teria esse perfil. Você se sente como um desses líderes? Ou então, você consegue identificar nesse grupo alguém que tem esse perfil? Olha, dentro do grupo temos vários tipos de líderes, né? Você tem o Miranda, que é um líder, você tem o Dani, que é um líder, o próprio Neymar é um líder do time. Então, a gente tem que parar de falar, esse tem que ser o cara que tem que fazer tudo, e dividir um pouco mais. Tive essa experiência com o Tite no Corinthians, onde a gente tinha pelo menos aí 5 jogadores que eram capitães da equipe. Então, foi uma experiência boa. Então, eu acho que aqui na seleção pode acontecer isso também. Então, tem um grupo de líderes e eu acho que quem ganha com isso é a seleção, tira um pouco do peso de um jogador só. Eu acho que o Tite tem esse pensamento, acho que ele vai fazer isso. Opa, Renato, que é a sua direita, boa noite. Boa noite. Agora há pouco você até falou sobre o Corinthians
E muita gente viu naquela partida contra o Equador um pouco do que foi o Corinthians do Tite contra o Chelsea. Dá para fazer algum tipo de paralelo nesse sentido? A seleção brasileira se inspirar um pouco no que foi o Corinthians naquele Mundial para ter uma estrutura tática, para ter um time, efetivamente? Então, no Mundial eu ainda não estava, eu cheguei no mês seguinte, mas o Paulinho tem uma característica muito parecida com a do Elias, então me facilitou também. É um jogador que também sai bastante e, como eu falei anteriormente, a gente pode fazer essa troca de função, um vira meia, o outro vira volante, e o Casemiro é adaptado a fazer esse tipo de função. No Real ele joga assim também, como o Ralf jogava, então facilitou um pouco. E eu acho que hoje no futebol moderno quem ganha jogo é o meio-campo. Se você tiver um meio-campo que não estiver brigando, não estiver lutando, provavelmente você vai perder o jogo. Então, o último jogo foi um jogo de muito contato, um jogo de briga. A gente, do meio-campo, principalmente, teve que correr um pouco mais, mas a gente pôde ajudar o pessoal da frente e os zagueiros. Renato, Paraná te abraça. Boa sorte e parabéns pelo trabalho da partida anterior. Obrigado. O Tite tem falado em futebol apoiado. Como é que vocês assimilam isso? E eu perguntaria ainda, você vendo um meio de campo que tem Rames Rodrigues, Quadrado e outros tantos jogadores da Colômbia, você se preocupa com a pancada ou com a qualidade desse meio de campo? Olha, normalmente um jogo assim sul-americano já é um jogo mais pegado, é um jogo forte. O jogo apoiado, quer dizer que quando você tem a bola, você tem que ter duas ou três opções. Então, esse é o jogo apoiado, sempre com triangulações, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E isso tem dado um retorno bom. Então, manter o mesmo padrão, sem a bola, marcar bastante, com a bola, jogar, aparecer. Então, eu acho que a gente está achando um caminho certo e espero que dê certo nesse jogo. Renato. Como eu falei, um time muito forte, mas a gente tem que jogar da mesma forma o jogo contra o Equador, marcando, sem a bola e com a bola jogando. Isso que você, Renato, tudo bem? Isso que você respondeu para os Íris aqui vai muito de encontro ao que eu perguntei para o Gabriel, que é repetição, é formação, tornar isso mecânico. Que estágio vocês estão disso? O que tem contribuído para isso ter funcionado da maneira tão rápida que funcionou? O Tite já enumerou aqui a característica de cada um sendo respeitada, o passado de vocês também sendo reencontrado. Como é que estágio você enquadraria a seleção brasileira nesse momento e a necessidade de definir algo e respeitar e repeti-lo? Eu até falei isso para o Tite, eu achei que não daria tão certo nesse início, porque você tem pouco tempo para trabalhar, ainda não conhece muito cada um. Só que os jogadores realmente entenderam o que ele queria e estavam dispostos a ajudar. Então, cada um fez sua função da melhor maneira possível. Foi muito melhor do que a gente imaginava. Então, é claro que o pensamento agora é daqui para melhor. A gente já fez um jogo, era um jogo difícil, contra uma equipe muito complicada. A equipe respondeu em alto nível, então a gente espera poder fazer também um grande jogo contra a Colômbia. Renato, boa noite. A gente percebe que você conhece muito bem o Tite, tem muita liberdade para falar com ele. E agora você falou em tempo para treinar. Assim, hoje o treino não acabava nunca, né? Foram mais de 2 horas de treinamento. Assim. É sempre assim mesmo, assim, ou é uma situação emergencial, digamos assim, que ele tem que aproveitar até o último segundinho que pode com vocês? A gente acaba correndo contra o tempo, né? Normalmente, os 2 primeiros dias pós-jogo, você não pode forçar muito, né? Então, você já perde aí 2 dias. Então, hoje era o único dia que a gente tinha realmente para fazer um trabalho e ele aproveitou para fazer um pouco mais, principalmente bola parada, porque ele é detalhista nesse ponto. Então, a gente tem sempre uma bola parada bem definida, bem encaixada, na linha certinho. Então, isso, num clube, você vai fazendo gradativo. Na seleção, você não tem tempo, porque você tem um jogo daqui a 2 dias. Então, acaba sendo uma correria um pouco maior para fazer, muitos vídeos, muita conversa, para poder encaixar tudo certinho. Renato, tudo bom? Tudo bem. Renato, a gente está falando muito do Tite e pergunta-se muito isso para os jogadores, para você, porque você já o conhecia. Eu queria que você falasse um pouco do aspecto humano, porque ele me parece, nos últimos anos, ter se especializado muito no relacionamento com as pessoas, com o grupo, com os jogadores. Enfim, é um cara que é difícil ouvir alguém falar mal
dele, dentro e fora dos grupos que ele trabalha, e cria mesmo um ambiente legal de trabalhar? Ele cria, você sente isso nele? E o quanto isso é importante para que as coisas deem certo no campo? Olha, por ele ser esse cara coração, né? O clima acaba natural ficando mais leve, fica bom. E ele sempre me deu muita liberdade, tanto para conversar algo extra-campo ou coisas do campo. Talvez isso tenha sido um empurrão para eu ter um entendimento tático ainda maior, para poder falar cada vez mais com ele. Então, vamos dizer que ele seja talvez também uma parcela de culpa dessa minha evolução. E com ele eu acho que atingi meu nível técnico, tático e físico top. Então, é um cara que eu tenho um carinho especial e é sempre um prazer estar com ele. Renato, o Norte sempre abraçou a seleção brasileira, principalmente o Amazonas, né? Você viu a paixão ontem dos torcedores. Eu te pergunto, você acha que poderemos ter o 12º jogador dentro de campo? Eu não tenho dúvida disso. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, de madrugada, o torcedor com um carinho realmente especial. Num momento como esse, você vindo de uma vitória, receber um carinho e poder retribuir no campo é ainda melhor. Então, a gente espera ter o apoio do torcedor no jogo e que a gente possa corresponder. Renato, você, na Olimpíada, foi no quarto conversar com o Neymar e tudo, quando parecia que o mundo ia cair na cabeça dele. Ajeitou, deu tudo certo, o Brasil ganhou a medalha. Agora, a gente tem a Colômbia, que na Olimpíada, você não espera, mas bateram bastante no Neymar, parece que ele provoca, aquela coisa toda. Vale uma conversa de novo com ele, para não provocar, para jogar, vai ser diferente? O que você diria? Ele tem que jogar como ele jogou contra o Equador, respeitando o adversário, mas, claro, indo para dentro, driblando, buscando gol, dando passe. E é isso que a gente espera dele. Então, manter o que ele vem fazendo. Não tem muito o que falar para ele. Renato, um dos nossos desafios nesse começo de trabalho do Tite, como observadores que somos, é identificar as diferenças para o que vinha acontecendo antes. E você é um dos remanescentes do trabalho anterior. Então, eu te pergunto, vocês enxergam uma ruptura de ideias, ou um caminho, uma filosofia de futebol totalmente diferente, ou você vê muito do que era feito antes com o Dunga, hoje com o Tite? Olha, eu sempre procuro pegar o que cada treinador tem para me oferecer. É como se você for construir uma casa e cada treinador bota um tijolo para você ir construindo. Então, algumas coisas que o Dunga deixou e outras que o Tite implantou. Então, é uma coisa natural. Hoje, as coisas estão acontecendo, com a vitória fica ainda melhor e fica mais fácil de falar bem. Então, o Dunga fez o papel dele, ajudou. Hoje o Tite está fazendo dele. Não tem muito o que comparar, tem mais o que agradecer ao Dunga e agora torcer para o Tite. Renato, eu queria até que você falasse da tua compreensão, a leitura tão fácil que você consegue fazer das coisas, do futebol. Como é que você conseguiu construir isso na tua carreira, a facilidade de se expressar e de ter essa leitura com tanta facilidade? Olha, quando eu vi que eu, sendo um 10 clássico, o futebol estava acabando para esse 10, eu comecei também no Flamengo, de vez em quando eu jogava de centroavante. E eu ficava chateado com isso. Depois eu falei, pô, é uma função que eu posso fazer. Comecei a fazer. E quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha que jogar aberto, de ponta. E eu, no início, também fiquei chateado. Falei, não, eu quero jogar de 10. Depois eu falei, não, vou aprender a jogar de ponta. E comecei a aprender a jogar de ponta. E em alguns momentos da partida, o time perdendo, eu vinha para volante. Então, eu comecei a me adaptar em várias funções, comecei a entender o jogo um pouco melhor. Na verdade, eu tive que, primeiro, tirar isso que eu tinha de querer jogar só na minha posição. No início é complicado, depois eu acabei evoluindo um pouco. E quando eu vim para o Corinthians, com o Tite, pude evoluir ainda mais. Como eu disse aqui, a gente conversava muito sobre isso. E ele, com certeza, tem uma grande parcela disso. Renato, na partida contra o Equador, você apanhou muito dentro de campo. Ontem você treinou leve e hoje você fez gelo. Está 100% para o jogo contra a Colômbia ou vai para o esforço? Não, 100%.
pancada num jogo como esse é natural, é um rasgozinho a mais na canela, é uma dor a mais no joelho, mas são coisas normais. E quando começa o jogo, a gente esquece tudo. Então, com certeza, estou 100%. Oi, Renato. Eu perguntei para o Gabriel, mais em função dele mesmo, uma pergunta mais específica, mas eu queria te fazer uma pergunta mais genérica. Assim, como é que você vê essa situação do futebol? Assim, somos latinos, a gente vibra muito, acha que é o melhor do mundo, daqui a pouco é o pior do mundo. Você acha que faz parte, porque é paixão, é passional mesmo, ou você gostaria que o futebol fosse mais equilibrado, mais pelo caminho do meio? Difícil. É a paixão nacional. Eu, quando era torcedor, também era assim. Então, a gente também é assim dentro do campo. A gente acaba vivenciando bastante a emoção. Então, mas como o Gabriel falou aqui, às vezes você tem que ficar um pouco longe disso, porque os elogios te levam demais para cima, onde, na verdade, você não está tão assim. E as críticas te jogam tão para baixo e, na verdade, você não está tão lá embaixo. Então, a gente acabou passando por isso, num caso recente na Olimpíada, onde de lixo a gente virou herói. Então, o futebol ele tem disso. Então, em alguns momentos, eu prefiro fazer minha autocrítica. Eu sou muito autocrítico. Muitas vezes as pessoas falam, você jogou muito bem. O cara fala, não, eu não cobri uma bola. Eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E as pessoas estão falando que eu joguei bem. Então, eu gosto de fazer muito minha autocrítica para poder evoluir. Ok, gente, obrigado.